Olá, meus amigos, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje nós encerramos essa série em que estamos vivendo este mês de novembro, e eu acredito que muito Deus preparou-nos o nosso coração para vivermos o projeto de vida 2025, mas não aquele projeto com ambição, mas sim aquele projeto com os pés no chão, entendendo que o nosso Deus, se nos desse tudo que nós queremos, Ele mesmo nos estragaria. Mas não quer dizer que Ele não supra áreas da minha, da sua, da nossa vida que tanto precisamos, porque bem o sabes, diz a sua palavra, do que nós precisamos antes de lhe pedir. Que Deus fale fortemente ao seu coração. Eu lhe peço que você possa compartilhar esta mensagem, este recado de Deus. Meu coração está vibrando com este ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Espero eu no Senhor que Ele tenha misericórdia deste vaso de barro, para que Ele possa me usar, para que a excelência do seu poder seja dele e a recompensa de todos vocês, em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Diga comigo: meu Deus, fala comigo em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Bem, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta muito simples, e eu sei que vocês vão saber me responder, porque para a glória de Deus, ao longo desses anos, Deus já tem trabalhado no nosso coração, e nós bem sabemos o quão bom é. O quão bom é. E que pergunta é esta? Quem é que gosta de ser invejado? Quem é que gosta de ser invejado? Bem, eu estou lhe fazendo esta pergunta porque eu sei que se eu lhe fizer esta pergunta pessoalmente, você vai me dizer: claro que eu gosto. Olha, meu pastor, se tem coisa boa neste mundo é ser invejado. Bem, e a grande verdade. Só que nós fomos ensinados a termos medo de sermos invejados. Infelizmente, nós fomos meio que trabalhados na nossa mente, meio que cauterizados, de que sermos invejados é algo do diabo. Sermos invejados é algo ruim para nós, quando na verdade não é. A Bíblia Sagrada diz que o ímpio contemplaria a prosperidade do justo. A Bíblia também diz: com seus olhos eles viriam. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que nós ficamos pela vitrine, e os demais telespectadores ficam de nos ver. A Bíblia diz que Deus ungiria a nossa cabeça e prepararia-nos uma mesa diante dos nossos adversários. Quer dizer, eles contemplariam as nossas vitórias. Só que nós fomos ensinados ao contrário. Deus me livre, pastor. Olha, pelo amor de Deus, pastor, não existe uma coisa dessa não, pastor, estou todo arrupiado. O que foi, meu irmão? O que foi, minha irmã? Pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu vou me mudar. Pastor, eu não tenho condição de estar naquela casa. Pastor, eu não posso entrar com uma sacola, pastor. Pastor, eu posso estar vindo com as mãos abanando, como diz o matuto. Pastor, o senhor me acredita que a pessoa fica de olhar, de querer ver o que é que eu tenho? Pastor, ninguém merece isso. Ninguém merece. Olha, lá no meu trabalho, só para o senhor ter uma ideia, pastor, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. De vez em quando chega alguém até a minha pessoa e até já me advertiu dizendo assim: cuidado com fulano, cuidado com Beltrano, porque olha, tudo que você faz, fulano quer fazer. Tudo que você tem, fulano quer ter. E aí de repente você, ao ouvir isto, você começa então a ter sensações de medo. Você começa a ter sensações de pavor. E agora, o que os teus olhos eram luz, agora se tornam trevas. E agora você é tomado por dentro por intensas trevas. Por quê? Porque agora você está com o olho aberto e outro fechado. Mas não por fé, mas por medo. E agora você começa, sem perceber, a se frear. Isso mesmo. Você mesmo começa a se bloquear. Mas por conta de quê? Por conta de que você agora começou a perceber, sentir que está sendo invejado. Bem, a Bíblia nos dá vários versículos, está escrito na palavra do nosso Deus, biblicamente falando, em que sermos invejados é sermos contemplados nas vitórias que o Senhor nos concede.
Mas nós fomos ensinados lá fora diferente. Nós fomos ensinados que Deus me livre, pastor. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Não, nem não. Bem, só se inveja aquele que tem. Só se inveja aquele que alcança. Só se inveja aquele que realmente é. A Bíblia Sagrada diz que a destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. Eu vou dizer lentamente esse versículo. A destreza da obra de um homem. O que é destreza? Habilidade. É naquilo que você é bom. Naquilo que você realmente faz a coisa acontecer. É onde você coloca a mão e a coisa dá certo, a coisa vira. A Bíblia diz que a destreza, a habilidade, a funcionalidade, a capacidade de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. O seu próximo pode ser alguém da sua família. Que liga sutilmente com um ar de preocupação, como é que você está? E às vezes você não vigiar, você abre a boca e fala tudo. E às vezes a pessoa que está do outro lado já começa a dizer, vixe, quem te viu, quem te vê, né? E você já começa a perceber, sabe, aquele toquezinho sutil de inveja por detrás. A destreza da obra de um homem atrairá para si a inveja do seu próximo. A Bíblia Sagrada diz. Em outras palavras, se você é bom em alguma coisa, sim, pastor, eu sou, então se prepare para ser invejado. O que é interessante é que é outro versículo. A Bíblia diz no livro de Salmos, está escrito na palavra de Deus, e invejaram a Moisés e a Arão no campo, servos do Senhor. Invejaram a Moisés e a Arão. Ora, se invejaram a Moisés, se invejaram a Arão, meu irmão, você acha que não vão invejar você também não? Você acha que não vão invejar do fio do seu cabelo até a planta dos seus pés? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, nem sempre segue essa regra. Às vezes nós somos levados a pensar que para sermos invejados, só seremos invejados na área financeira, e na verdade não é. Você pode ser invejado no seu casamento, como o seu marido lhe trata, como você trata a sua esposa. Então você pode ser invejado com os seus filhos, em que como os seus filhos sempre estão à sua volta, como eles tratam, como eles lidam, como eles cuidam dos pais, como eles cuidam de vocês, você pode ser invejado a respeito disso. Você pode ser invejado num corte de cabelo, você pode ser invejado no carro, não importa. O que você tem que entender no seu coração é que a inveja, a Bíblia Sagrada diz, em que muitos pensam que é ruim, na verdade não é. Porque invejaram a Moisés e a Arão no campo. Em outras palavras, no lugar de trabalho. Você não quer ser invejado? Não, pastor, eu não quero ser invejado. Sai para lá, inveja. Para bem longe de mim, inveja. Então saia do campo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, saia do campo. O que quer dizer isso? Fique dentro de uma rede. Arma a rede, fique lá dentro e pronto, e acabou-se. Cruze os braços. Você vai ver que a pobreza chegará como ladrão. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que a preguiça de um homem, está escrito na palavra de Deus, a preguiça na vida de um homem atrairá para si a pobreza como ladrão, porque virá de repente. Você não quer ser invejado? Saia do campo, cruze os braços, simplesmente, fique naquele pensamento que está vendo de uma coisa, eu não vou fazer mais nada não, porque quando eu faço, falam, quando eu não faço, também falam. Quando eu faço, me invejam. Quando eu não faço, me invejam também. É isso que eu vou fazer. Pronto, acabou, não quero mais saber. Você está errado. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Você está errado. A Bíblia diz, está escrito, que eles contemplariam com seus olhos. Contemplariam. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o ímpio contemplaria a prosperidade do justo. Agora olhe para o irmão que está do seu lado e diga, essa foi a boa parte da palavra. Não pode falar, essa foi a boa parte da palavra.
Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque de lá para cá, glória a Deus, pode invejarem como quiserem, não tem problema nenhum. Pode invejar, e nossa, você emagreceu. Pode invejar, não tem problema nenhum, o corpo é meu. E aí, qual é o problema? Nossa, você cortou o cabelo. Sim, qual é o problema? O cabelo é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, essa roupa que você está vestido, sim, eu me sinto bem com ela. Pode invejar, talvez você está falando que gostaria de estar com a mesma roupa. O problema é meu, o corpo é meu, desde que seja com ordem e decência. Agora, o que é interessante é que a inveja de lá para cá, glória a Deus por isso. O que não pode é daqui para lá. E é sobre isso que eu quero encerrar essa série de ensinamento, um Deus de suprimento, em que durante todo este mês Deus tem nos ensinado sobre comer, beber e se vestir, que são necessidades, não pode tornar-se prioridades. Por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Mateus capítulo 6, versículo 25, Mateus capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz assim: por isso vos digo, por isso vos afirmo, por isso vos falo, por isso vos revelo, por isso vos advirto, por isso vos anuncio. Por isso vos digo, não andeis, não hajam, não se comportem assim, não atuem desta maneira, não façam desta forma. Veja que ele está nos pedindo para que nós saibamos como andar e como nos comportar. Não andeis cuidadosos. Tem tradução que diz solícitos. Tem outras traduções que diz inquietos. Outra tradução que diz preocupados. E outra tradução, que é no original, diz ansiosos. A ansiedade desperta o medo. A ansiedade pode nos desestabilizarmos por dentro. E ansiedade por conta de quê? Ele continua: por quanto a vossa vida. Então há uma maneira, há um jeito, há uma forma de nós andarmos, de procedermos, em que a Bíblia Sagrada diz: não andeis ansiosos quanto a vossa vida. E ele continua: pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Você dá para perceber aqui uma troca de valores? Eu quero que você preste bem atenção. Dá para você perceber aqui uma certa troca de valores, em que infelizmente, por conta dos cuidados, das preocupações, da ansiedade, da inquietação, nós meio que fazemos essa troca de valor. Nós tornamos o comer mais importante do que a vida. Nós tornamos o beber mais importante do que a vida. E nós trocamos o vestuário mais importante do que a vida. Quando na verdade a vida é que dá sentido a essas três coisas. Jesus de Nazaré sabe que nós não conseguimos viver sem comer, sem beber e sem se vestir. Jesus sabe disso. Preste bem atenção. Jesus de Nazaré sabe que nós não conseguimos viver sem comer, sem beber e sem vestir. Isso é tão bíblico que no mesmo capítulo a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus nos diz que todas estas coisas Ele já bem o sabe que nós precisamos. Então Ele sabe que nós precisamos nos vestir. Ele sabe que nós precisamos comer. Ele sabe que nós precisamos beber. Ele sabe disso. Mas só que se nós não tivermos um toque do Espírito Santo, nós tornamos estas coisas mais importantes do que a vida. E acaba que, sem percebermos, nós meio que priorizamos o que não é para ser tamanha prioridade. E simplesmente nós temos a tendência de tornarmos secundário o que na verdade dá sentido a todas essas coisas. Preste bem atenção. O que dá sentido, o que dá significado
esta roupa que nós estamos vestindo é a vida. É a vida. Sabe essa roupa que você está vestindo? Que para você é tão importante? Claro que eu sei, meu pastor, pois é. Se nós partíssemos, pode ter certeza que esta roupa que nós estamos vestindo aqui agora, ou ela seria doada, ou ela seria queimada, ou talvez até vendida, mas dificilmente seria utilizada. Isso mostraria que a roupa que nós tanto estimamos, a roupa que nós tanto meio que priorizamos, na verdade só fazemos isso para nós mesmos, somente para nós mesmos. É interessante, né? Porque a água que nós tomamos, ninguém pode tomar no nosso lugar. Então ela deixaria de ser tomada uma vez em que eu e você deixássemos de existir. Sabe o alimento, a comida? Em que às vezes nós naquele pensamento também colocamos tamanha importância. Eu não estou dizendo que não é importante. Lembre-se que eu disse no começo, essas coisas são necessárias, mas não são prioridades. Nós não podemos torná-las prioridade, como que se, ai meu Deus do céu, Jesus de Nazaré, se nós assim fizermos, nos faltará fé para sermos supridos. Se nós assim fizermos, e em outras palavras, nós iremos passarmos pela vida sem desfrutar da vida. E se você não percebeu, nós estamos vivendo tempos assim, e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Entenda que a Bíblia Sagrada está dizendo, não é a vida mais do que o mantimento, mais importante do que o mantimento, ou até mesmo o corpo, que no caso o vestuário, ou mesmo o vestuário em si. Em outras palavras, entenda em nome do Senhor Jesus que essas coisas são importantes, são, mas não são prioridades. Por que eu estou lhe dizendo isto? Porque logo após, no versículo de número 31, diz assim, olha o que é que ele diz. Não andeis, ele usa a mesma coisa do versículo 25. Não andeis, não hajam, não atuem. Não andeis, pois, inquietos, inseguros, solícitos, preocupados, nervosos, aflitos, sabendo que a inquietação é uma desestabilidade espiritual, psicológica e mental. Uma pessoa inquieta é uma pessoa irritadiça. Se irrita com tudo. É aquela pessoa que está com os nervos à flor da pele. Você conhece pessoas assim? Preste atenção, olhe para cá. Não leia agora não, olhe para cá. Você conhece pessoas inquietas? O que é uma pessoa inquieta? É uma pessoa de desestabilidade espiritual, mental e psicológica. Uma pessoa inquieta é uma pessoa irritadiça. Você conhece uma pessoa irritadiça? Você não pode falar isso daqui que explode. Você conhece uma pessoa irritadiça? Que é aquela pessoa em que os nervos dela, o estresse está a pico, está lá em cima, estressado, hiperestressado, superestressado. Você conhece? Uma pessoa irritadiça é uma pessoa mal-humorada. Você conhece pessoas assim? Pessoas mal-humoradas, já acorda com mau humor, parece que chupou limão a noite toda. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas em que você fala uma gota, essa pessoa te responde com um oceano? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas em que tudo que em relação ao que eu acabei de falar, sempre diz a mesma coisa: se eu não trabalhar não vou ter o que comer, se eu não correr atrás não vou ter o que beber, e se eu não correr atrás não vou ter o que vestir. Eu não estou dizendo que não tenha que trabalhar, não é isto. O que eu estou dizendo é do que vale você ter o que comer, do bom e do melhor, você ter o que vestir, do bom e do melhor, você ter o que beber, do bom e do melhor, você ter na sua casa um verdadeiro banquete sobre a mesa, mas esquecer-se de um versículo que está escrito no livro de Provérbios. O Senhor assim manda te dizer: do que adianta ter sobre a mesa boi gordo onde não há amor? Do que adianta? Você já percebeu que
todas essas coisas deixam de ter sentido? A roupa que você veste deixa de ter sentido, a comida que você come deixa de ter sabor, deixa de ter o seu gosto, quando as coisas dentro de casa estão desencontradas. Você já percebeu? Você come por comer, se veste por vestir e bebe por beber. Você já percebeu isso? É como, por exemplo, um casal, marido e mulher, mulher e marido. Você já percebeu? Você perde a fome. Você come porque tem que comer, é o jeito de fazer o quê? Você bebe porque tem que beber, fazer o quê? Você veste porque tem que vestir, fazer o quê? Por quê? Porque todas essas coisas deixam de ter verdadeiramente o seu sentido. Quando as coisas começam a desandar dentro de casa, tudo que você conquistou lá fora para colocar dentro de casa, deixa de ter importância. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor roupa, você pode ter o melhor tudo dentro da sua casa. Você pode trazer rios e rios de conquistas para dentro da sua casa. Mas se você não estiver bem com a sua esposa, se você não estiver bem com o seu marido, todas essas coisas deixam de ter sentido. Sem falar que, biblicamente falando, você quer ver uma área da sua vida ser fortemente atingida, que é a área financeira, basta você e seu marido, você e sua esposa, começarem a desandar dentro de casa. Porque é uma só carne. E por ser uma só carne, você vai perceber em que ambos, muito na maioria das vezes, vão começar a colocar a culpa em quê? A culpa no que tem que correr atrás do que comer, do que vestir e do que beber. E vão começar a andar inquietos. A Bíblia diz: não andeis, não hajam, não procedam. Mas como? De forma inquieta, dizendo, falando. Preste atenção em nome de Jesus. Lá no versículo 25, a Bíblia Sagrada diz assim, nós acabamos de ler, está escrito: por isso vos digo, por isso vos falo, por isso vos aconselho, não andeis, não hajam, não procedam assim. Só que agora, ele não vai dizer dessa forma, ele vai dizer o contrário, ele vai dizer, dizendo. Agora não é só andando, vocês estão entendendo? Não é só andando, não é só fazendo, não é só realizando, agora é falando, dizendo. Então agora, as minhas atitudes e o meu comportamento de segurança, agora vão se transformar em palavras. E ele está dizendo: não andeis, pois, inquieto, dizendo, falando, confessando, declarando, anunciando, profetizando, pode-se dizer, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Você consegue ver por detrás aí assim, uma certa murmuração? Você consegue ver por detrás uma certa incredulidade? Ou de repente uma certa comparação? Comparação essa que às vezes nós temos que ter muito cuidado. Se você não sabe, escute, olhe para cá. A murmuração e a reclamação pode despertar dentro de nós a inveja.
Enquanto eu olho para os que estão lá fora, que vivem uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente errada, entre o bom e o melhor. Isso é vida de gente, rapaz. Isso não é vida. Como é que pode uma coisa dessa? Enquanto eu estou na igreja, estou orando, estou buscando, proclamando, morro de trabalhar, passo pelos bares, é tudo lotado, passo pelos restaurantes, é tudo lotado. Enquanto na verdade eu estou podendo levar minha esposa, levar meu filho, levar meu marido, nem para comer um cachorro quente, meu Deus do céu. E aí onde está o perigo? O perigo está aí. O perigo não está em não termos, o perigo é termos e não termos exatamente o que nós gostaríamos de ter e começar a acreditar que o jardim do vizinho é mais verde que o nosso. E aí você, sem perceber, você começa indiretamente a invejá-los. Você começa sem perceber a invejá-los. Olha o que é que a Bíblia diz, está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, Salmos capítulo 73. Livro de Salmos, capítulo de número 73. Quem foi que disse essas palavras? Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o ministro de louvor. Era aquele que era responsável em ministrar o louvor a Deus. Salmos, capítulo de número 73. Salmos, capítulo de número 73. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Salmo 73, a Bíblia Sagrada diz assim, vamos lá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Versículo de número 2, está escrito assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Vou ler de novo. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Veja que agora Asaf está dizendo: por pouco não me desviei, por pouco não saí da presença de Deus, por pouco não me deixei levar por isto. Preste atenção, olha o perigo. Lembra do versículo anterior? Mas quem pode enfrentar a inveja? Veja que agora Asaf está dizendo aqui: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Versículo 3: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade do ímpio. No começo da mensagem, o Espírito Santo fez esta pergunta: quantos aqui gostam de ser invejados? E nós já sabemos que não é ruim ser invejado. Não é ruim, porque nós seríamos contemplados, a Bíblia diz, com os olhos dos ímpios. Eles contemplariam, e de repente esta inveja não é só financeira, pode ser também no seu casamento, no tratar dos seus filhos para uns pais, a coisa vai longe. Só que agora aqui a coisa inverteu. Agora a coisa meio que sabe que mudou, porque a Bíblia diz: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Irmãos, é sobre este cuidado que nós precisamos ter. Você precisa trabalhar nesta área da nossa vida. Porque às vezes, por conta não de termos o que gostaríamos de ter, não temos a quantidade que gostaríamos de possuir, nós podemos olharmos para fora e começarmos meio que a abrir a nossa boca dizendo: interessante, né? É muito engraçado. Eu procuro viver uma vida para Deus e passo pelo que passo. Vejo fulanos e beltranos dos Anzóis Pereira que levam a vida totalmente de cabeça para baixo, levam a vida totalmente errada, tão pouco se lixando para Deus, tão pouco se lixando de se vão para a igreja, e estão aí, parece que tudo dá certo, enquanto que eu dou um passo para frente e dois para trás. Se você não sabe, você sem perceber, você não está com inveja no sentido da pessoa que ele é, porque você não quer ser quem ele é,
Você não quer voltar para a mesa de um bar, de lá Deus já te tirou. Você não quer voltar para o cigarro na mão, porque daí Deus já te libertou. Você não quer voltar para o ralabucho, porque dali também Deus te tirou. Você não quer voltar para a mesa dos escarnecedores, porque dali Deus já tirou. Você não está com inveja do que ele é, do que ele faz, mas você está olhando e pensando no seguinte pensamento, em que parece que as coisas que ele tem, Deus dá para eles, mas não dá para você. É esse o perigo. É esse o perigo. Asaf quase que se desviava. Asaf quase que os seus pés escorregavam, porque ele teve de a contemplar e a invejar a prosperidade do ímpio. Irmão, em nome de Jesus, de repente você diz assim: pastor, mas eu acho muito engraçado. Tem pais que são totalmente de cabeça para baixo, pastor. Estão nem aí, levam a vida de todo jeito, sabe? E de repente os filhos são uma bênção, pastor. Pastor, os meus, eu procuro ensinar, procuro aconselhar, corrigir, vou para a igreja. Pastor, para eles virem para a igreja eu tenho que vir assim, empurrando, ó. Porque se eu não fizer isso, eles não vêm. Eu não entendo, pastor. Isso eu não entendo. Me perdoe, me desculpe, eu não entendo. Porque tem pais aí, tem pais que dizem: se vire, quer estudar que vá, quer fazer faculdade que vá, eu não vou pagar nada para ninguém, nem vou engordar boi capado, se vire. Pastor, tem pais lá fora que estão nem aí, que nem estão, ó. E os filhos, nossa, pastor, é de se invejar. É de se invejar. Você sabe o que é interessante? É que nesse ar de pensamento, é como que se Deus privilegiasse aqueles pais que agem desta forma e não lhe privilegiasse por você procurar fazer tudo certo e correto, e os seus filhos estão lhe dando dor de cabeça. Você tem que ter esse cuidado. Pastor, eu acordo cedo, durmo tarde, eu ralo, eu trabalho, eu me esforço, me dedico. Eu conheço pessoas que vão dormir cedo, acorda tarde. Quando eu olho, eu digo: não pode uma coisa dessa. Parece que eu nasci foi sem sorte mesmo nessa vida. Mas eu não entendo. Entenda, você não está invejando quem a pessoa é e o que ela faz de errado, mas os resultados que ela está obtendo. E a Bíblia diz que Asaf, está escrito aqui, versículo 4: porque não há aperto na sua morte. E é verdade. Está doente? Está doente, tem Unimed, Apvida. Está doente? Tem dinheiro, não precisa sair vendendo o que tem. É bem atendido. Hospitais particular. Enquanto que eu, pastor, não vá juntar a moeda não para fazer exame, para ver se eu não morro de dor. Não vá não. Não aceito isso não, viu, pastor? Calma, estou dizendo de você aceitar e se abraçar com o problema, não. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. O que você tem que entender, que sem você perceber, você não está invejando a pessoa. Repito, e essa é a 4ª vez que eu repito a mesma coisa. Você não está invejando o que a pessoa é, o que ela faz de errado. Mas você está olhando para os resultados que ela está obtendo, e é como que se ela fosse privilegiada por Deus, e você não. E você não. E ele continua: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Versículo 5: não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Pastor, parece que eles não têm luta, é só festa, pastor. Todo final de semana, churrasco. Pastor, não tem uma vez que eu não vejo essas criaturas num bar ou num restaurante. Eu disse: rapaz, como é que pode, rapaz, uma coisa dessa? Pastor, está na Bíblia. E tudo isso parece que é como se Deus privilegiasse eles e não olhasse para nós. E aí abrimos a nossa boca dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Começamos a agir, começamos a atuar exatamente desta forma. Versículo de número 6: por isso a soberba os cerca como um colar. E é verdade, a soberba os cerca
como colar. Mas por quê? Porque por outro lado eles vão dizer: o que adianta você estar indo para a igreja? Olha, eu não vou para a igreja, olha a vida que eu vivo. O que adianta? Não vou para a igreja, como é que estou aqui? Melhor do que você. Melhor do que você. Porque na verdade a soberba lhe serve como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Quer dizer, levam a vida totalmente despadronizada e por conta disso não acham que estão errados e lhes serve como se fosse um enfeite, como se isso fosse bonito, como se isso fosse a coisa mais linda do mundo, sabe? O som nas maiores alturas, as mesas entupidas de cervejas ou de uísque, ou não, tomo só vinho, ainda que se embriague, é a mesma coisa dos demais, porque a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, e nem tomais bebida forte, para que não haja contendas, porque a Bíblia diz que a bebida forte é alvoroçadora e criadora de contenda. A Bíblia Sagrada diz assim, vou lhe dar um versículo que talvez você nunca ouviu na sua vida. Para quem são os ais? Olha o que está escrito: para quem são os ais? O que significa ais? Ais de dor, de sofrimento. Está escrito assim, para quem são os ais? Primeiro, para os que se apressam à bebida forte. Segundo, para os que passam o dia em bebedices. Terceiro, para os que na sua folga provam da bebida. Quer dizer, ao invés de aproveitarem a família, ao invés de aproveitarem a casa, se empancam na bebida. Mas acreditam que estão arrebentando. Acreditam que sabem que estão fazendo a coisa certa. É uma bebidinha de vez em quando, não faz mal a ninguém. A questão é que você está fazendo mal, primeiro, ao seu próprio corpo. Segundo, servindo de testemunho, porque você não terá autoridade na hora de falar, de corrigir. Você não vai ter autoridade. Vai ter autoridade como? Se você mesmo, os seus filhos te veem lá com a garrafa, ou seja lá como for, e de repente você nem percebe, você nem olha. Você não precisa disso. Escute o que eu estou te falando. Você não precisa disso não. Você não precisa do primeiro copo de cerveja para se divertir ou para se espairecer, não. Você não precisa do primeiro copo, do primeiro litro de vinho para sorrir. Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de Salmos, a própria palavra de Deus diz, que assim como o dinheiro responde por tudo, o vinho entristece o coração, abate a alma e desfavorece o corpo. Vai ter um momento que o seu corpo vai ter reações, até porque ele não foi feito para tais você tomar, e você nem percebe. É interessante, né? Porque eu estou lhe dizendo isso, porque tudo isso você pode dizer assim, interessante, tá vendo eles espairecendo? Tá vendo aí, Olha só. Ontem nós fomos para um casamento, e eu estava sentado em uma mesa, e nesta mesa lá estavam tomando cerveja, e aquele negócio todo, e eu lá sentado, me deram o refrigerante, tomei tanto refrigerante, que eu acho que não teve quem tomasse mais refrigerante ali do que eu. Acabei com todo o estoque de refrigerante, preguei a palavra, fiquei muito bem, tranquilo, sossegado, terminou, glória a Deus, me levantei, vamos embora, louvado seja Deus. Quer dizer, em outras palavras, não precisei para espairecer. Antes dei o testemunho que há 28 anos, para a glória de Deus, fui liberto, não preciso disso. O dia passou, posso chegar ao dia de hoje e dizer, venci mais uma etapa. E você? É importante entendermos isto. Vamos lá para Provérbios capítulo 24, vamos lá, rapidinho. Provérbios capítulo 24, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós temos que termos um cuidado. Provérbios capítulo de número 24, versículo de número 1. Versículo 19, quer dizer, Provérbios 24, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, que levam a vida totalmente fora dos padrões. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Está aqui na Bíblia ou não está?
e nem tenha inveja dos ímpios. Veja que Deus está falando não do ímpio para nós, mas de nós para o ímpio. Ele está falando do crente para o ímpio. Do crente para o ímpio. Sabe quando Deus vai começar a trabalhar nessa área da sua vida? Sabe quando Deus vai começar a fazer seus negócios prosperar? Sabe quando Deus vai começar a colocar as mãos e fazer a coisa render? Sabe quando a coisa vai começar a dar certo na sua vida? Quando em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você entender que essas demais coisas que você contempla na vida do ímpio, que parece que ele é mais favorecido do que você, que aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, que parece que, nossa, só pode ser Deus com ele e Deus não é comigo. Quando você vencer essa área da sua vida, vence essa área da sua vida, peça ao Espírito Santo para trabalhar, peça, porque a Bíblia está dizendo, nem tenhas inveja dos ímpios. Capítulo Provérbios 24, versículo 1, olha o que é que ele diz. Provérbios 24, versículo de número 1. Não tenhas inveja dos homens malignos. Como é que pode, rapaz? Fulano leva a vida de qualquer jeito, faz mal, não está nem aí, parece que não acontece nada, parece que Deus é cego, parece que Deus não vê. Se você não sabe, isso não é revolta. É como que se você estivesse dizendo, vou levar a vida do mesmo jeito, talvez assim Deus me abençoa. E não funciona assim. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, mas é para dizer, com quem porco anda, farelo come. Se você está saindo, preste atenção, olhe para cá, preste bem atenção. Se você está tentando mudar uma área da sua vida, deixe de andar com quem pratica. Segundo, deixe de andar com pessoas em que fazem vista grossa. Deixe andar. Se você de repente ainda não entendeu em que a Bíblia Sagrada diz, nem deseje estar com eles, é uma felicidade falsa. É uma felicidade fingida, porque você não precisa, para ser feliz, você não precisa encher a cara, você não precisa, para se sentir bem, estar lá com os sons da maior altura, desce na garrafa, sobe na garrafa, você não precisa disso. É o novo, você não precisa disto. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Ter o que comer, ter o que vestir, ter o que beber, Deus sabe que de todas essas coisas nós precisamos. Deus sabe disto. Deus não vai deixar nada faltar. Deus não vai deixar nada ficar pela metade. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, as más companhias corrompem o bom costume. Deixe de andar com pessimista, para você não se tornar pessimista. Deixe de andar com murmuradores, para não se tornar um murmurador. Deixe, pastor, então eu vou andar sozinho. Não, sozinho você nunca vai estar, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 3. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 31. Não tenhas inveja. Provérbios capítulo 3, versículo de número 31. Em nome de Jesus, olha o que é que ele diz aqui. Não tenhas inveja do homem violento, daquele que sabe que extravasa, daquele que não mede palavras, que machuca, que magoa, sabe? Você conhece pessoas assim? Que elas não se preocupam com o sentimento de ninguém, só se preocupam com o seu. Você conhece pessoas assim? Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus
caminhos. Rapaz, se eu fosse você, deixe de ser besta, macho. Se eu fosse você, pagava na mesma moeda. Toma lá da cá. Se eu fosse você, era isso que eu faria. Não, se você fosse eu, você estava buscando conselho e não aconselhando, então não serve para mim esse conselho. Cuidado com pessoas más, que muitas vezes vão querer tornar vocês igual, semelhante ou pior do que eles. Cuidado com pessoas invejosas, que tentam despertar em você a inveja. Você nessa área, você diz, glória a Deus que eu não sou assim. Mas pessoas se aproximam de você sutilmente, delicadamente, e começa a dizer, ei, tá vendo ele ali, ó? Olha ele ali, rapaz, olha ali. Você tem os teus olhos bons, mas você começa a olhar de si, rapaz, é mesmo. E a Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, maus também será o que está dentro de você. Se os teus olhos forem trevas, em densas trevas será dentro de você. A Bíblia Sagrada diz, não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não ande. Se você tem alguém que te acompanha, que te guia, que te conduz, que está pegando na sua mão para te levar para o pecado, solte esta mão enquanto é tempo. Solte-a, para que depois, mais cedo ou mais tarde, você não tenha que chorar junto com ele. Escute isso em nome do Senhor Jesus. Versículo de número 34. Olha o que é que diz. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Não, pastor, volta aí, foi eu que errei. Coloque aí no versículo 31, me perdoe. Versículo 31. Vamos lá. Versículo 32 agora. 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Porque os malfeitores são abomináveis ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Quer ter intimidade com Deus? Seja sincero. Vá diante de Deus. Vá diante de Deus. Diga, Deus, não é que eu estou reclamando não, Deus, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Transforma meu filho, transforma minha esposa, transforma meu marido, transforma meu pai, transforma minha mãe. Senhor, eu te peço isto, porque a Bíblia diz que com os sinceros ele tem intimidade. Diga glória a Deus por isso. Provérbios capítulo 13, versículo 30. Provérbios capítulo 13, versículo 30. A Bíblia também fala sobre os males que causam a inveja. Olha os males que causam a inveja. Olha só os males que causam. Ali de princípio foi a inveja para o ímpio, do cristão para o ímpio. Mas quais são os males que causam a pessoa que sente a inveja? Provérbios capítulo 13, versículo de número 30. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Provérbios 13. Não tem não, me perdoe. Então deixa eu ver aqui. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Deve ser outro versículo, eu que errei o versículo, mas está em Provérbios 13. Preste atenção. O coração em paz dá vida ao corpo. Você quer ter vida? Você quer ter saúde? A Bíblia Sagrada diz que o seu coração em paz dá vida ao corpo. O que quer dizer isso? Como o salmista Davi dizia, os sentimentos sadios é vida para o corpo, mas a inveja é o quê? É o quê, pessoal? Não, está fraco, dá para ser melhor. O sentimento sadio ou um coração sadio é vida para o corpo, mas a inveja é o quê? É podridão para os ossos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: você quer trazer saúde para o seu corpo?
Você quer ter saúde para o seu corpo? Quero, meu pastor, claro que eu quero. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, não é questão só de se contentar com o que você já tem, porque pode ser que você não tenha e acha que tem que se contentar. Não funciona assim. O que eu quero dizer é que quando começamos a invejar, quando começamos a olhar para o jardim do próximo, achamos que é mais verde do que o nosso, nós canalizamos a nossa energia voltando para isso. Você entendeu? Você começa a voltar as suas energias em relação a isto. Você começa, sem perceber, a apodrecer dos seus ossos. Dá para você imaginar? A Bíblia está dizendo os efeitos da inveja, o que ela pode nos causar: podridão para os ossos. Meu Deus do céu, está amarrado em nome de Jesus. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 16. Olha o que é que a palavra de Deus diz: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação. O que é que a inveja causa? Perturbação. Não pode uma coisa dessa, eu trabalho, eu corro atrás, parece uma coisa, meu Deus do céu, parece um azar na minha vida, ou gentezinha sem sorte, meu Deus, eu preferia nem ter nascido, mas antes que já tivesse morrido, meu Deus, parece que eu estou nadando e morrendo no seco, parece ferroviário, meu Deus do céu, não está vendo uma coisa dessa? Cuidado em nome de Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação. Veja que a Bíblia diz que a inveja causa perturbação. Você fica atribulado na sua cabeça, você tira do seu foco, você começa a focar no que você não tem que focar, seus ossos começam a apodrecer, você começa a esmorecer, a esvainecer, a entristecer, a se abater, e você nem percebe isso. Você trabalha porque tem que trabalhar, porque é o único jeito, que se eu não trabalhar todo mundo morre de fome. Você se veste porque tem que vestir, não tem outra coisa, eu vou vestir isso mesmo. Você bebe porque tem que beber porque não tem outra coisa, eu vou beber isso mesmo. Quer dizer, e Deus olhando para esse seu procedimento. Como é que Deus pode te confiar algo mais e melhor? Como é que Deus pode te confiar algo mais e melhor, se você não começar a ser grato a Deus pelo que você tem? Senhor, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Deixe que Deus trabalhe nela. Se Deus está vendo que ela está fazendo algo, Deus vai trabalhar nela. Você quer uma coisa interessante? Olhe para cá. Escute em nome de Jesus e preste atenção. Vou lhe ensinar uma coisa. Olha para cá. Vou lhe ensinar uma coisa. Jacó, enganador, usurpador, ladrão e mentiroso. É o que significa o nome Jacó: enganador, usurpador, ladrão e mentiroso. Jacó se preocupou tanto em receber a bênção do pai, que ele esqueceu de quem ele era e o que ele fazia de errado. Olhe para cá, preste atenção. Sai daqui, fica na conta, viu? Vão ficar me devendo isso. Vou lhe dar um segredo importante. Quem já andou comigo já viu. Eu tenho um hábito, pode fazer o que for comigo. O que é que eu digo sempre? Quem anda comigo sabe: Deus abençoe. Não digo outra coisa. Deus abençoe. Deus abençoe. Por que o senhor diz isso mesmo? Por conta do que eu calço o que eu estou dizendo pelo conhecimento. E agora eu vou lhe dar de graça. Jacó se preocupou tanto em ter a bênção do pai, que esqueceu o que ele fazia: enganador, usurpador, mentiroso e ladrão. Ele esqueceu. O pai o abençoou. O pai disse: Deus te abençoe. Quem é que abençoaria Jacó? Era Deus ou era o pai? Preste atenção. Deus te abençoe. Jacó, o que foi que Jacó fez para receber a bênção do pai? Enganou seu irmão. Teve inveja da primogenitura, que o direito era do seu irmão, passou a perna no irmão, enganador. Mentiu para o seu pai, se fazendo que era Esaú, quando na verdade era Jacó. Roubou
simplesmente roubou o direito à bênção do seu irmão, quando o direito era do seu irmão. Por isso que eu digo: enganador, usurpador, mentiroso e ladrão. Agora ele chega para o pai, e o pai diz assim: Deus te abençoe, e começa a declarar as bênçãos sobre o filho. O filho, recebendo aquelas palavras, saiu tranquilo e calmo. Você sabe da história, não precisa eu lhe dizer. Deus se revela a ele no meio do deserto, Deus faz a promessa a ele, mas Deus dá para ele, de princípio, tudo que o pai declarou? Não dá. Sabe por que não dá? Porque Deus não abençoa o errado. Deus vai fazer o quê? Deus vai trabalhar na vida de Jacó. Jacó vai ter que passar por cada fase que ele fez o irmão dele e o pai dele passar. Por cada fase. O pai dele estava lá, a bênção já tinha sido profetizada, já tinha sido declarada, e ele vai passar agora. Depois que Deus transforma Jacó, Deus pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Pois a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, a partir de hoje tu te chamarás Israel. O segredo da bênção é que quem abençoa é Deus. Quando alguém chega para dizer assim: pai, bênção, mãe, bênção, entenda uma coisa: Deus primeiro vai trabalhar naquela pessoa, para depois a bênção que você profetizou venha até ela. Então abençoe seu marido. Está te dando dor de cabeça? Abençoe ele. Meu Deus, abençoa meu marido. Senhor, eu abençoo meu esposo. Senhor, eu abençoo o trabalho dele, eu abençoo as obras das mãos dele. Senhor, eu abençoo para que o Senhor ponha pessoas boas ao lado dele. De repente ele está andando em más companhias, mas você está abençoando, você até sabe: se eu pego aquele infeliz. Não, mas você não, você vence essa natureza. Meu Deus, abençoa meu marido. Abençoa ele, Jesus. Mas você sabe que ele está andando em más companhia. Você, a vontade que tem é esganar, é partir para cima, é xingar, fila disso, fila daquilo, trazer o dicionário todo de palavrão. Essa é a sua vontade. De repente é a sua esposa. De repente. E aí de repente você diz: Deus abençoa minha esposa. Abençoa com ela com sabedoria para ensinar os meninos. Talvez ela não tenha paciência para ensinar, nem ela mesma, quanto mais os meninos. E você está abençoando. De repente a pessoa que te persegue, Deus abençoa. Entenda uma coisa para terminar: quando você abençoa alguém, Deus se volta na direção daquela pessoa. O que foi que eu disse? Quando Deus abençoa alguém, quando você abençoa alguém, Deus se volta na direção daquela pessoa. Diga comigo: quando eu abençoo alguém, Deus se volta na direção daquela pessoa. E como não há nada oculto que não há de se revelar, Deus olha para a pessoa. E quando Deus olha para a pessoa, diz: mas espera ainda. Não. Mas se eu abençoar, não posso. Se eu abençoar este como Jacó era, não vai se transformar em Israel, pois eu vou trabalhar nessas áreas da vida dela e dele, para que eu possa abençoar. Quando você abençoa alguém, Deus primeiro trabalha naquela pessoa, para depois a bênção chegar até ela. Por isso que às vezes demora tanto, porque essas pessoas vão ficar batendo cabeça, tendo prejuízo, tendo dor de cabeça, tendo problema e tanta coisa mais, e parece que a única pessoa que não quer enxergar que está errado é a própria pessoa. Aí Deus vai. Depois que a pessoa sente na juntura da coxa, às vezes é no bolso, às vezes a pessoa começa a ter prejuízo inesperado, e a pessoa acha: é o diabo. Não, nem sempre é o diabo não, que o diabo não é esse tantantão não. É Deus permitindo para que você possa acordar, despertar, abrir os seus olhos enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto a noite não vem, enquanto que as intensas trevas não cheguem. De repente você vai sentir a juntura na coxa, é uma enfermidade. Meu Deus, que é isso? Eu saio de uma doença, já entro noutra. Meu pai do céu, que negócio é esse? De repente você fica naquela situação que você não entende. É Deus tentando trabalhar, porque tem alguém orando por você, para você melhorar, mudar. Tem alguém intercedendo por você. Tem
Tem alguém diante de Deus na brecha, clamando, pedindo, suplicando. Deus abre dos olhos, Deus transforma, Deus muda. Deus, eu lhe peço. E as coisas parecem que desandam. Você acha que é praga que mandaram? Você acha que é falta de sorte? Não, muitas vezes é Deus trabalhando como trabalhou na vida de Jacó para transformá-lo em Israel. Escute, em nome do Senhor Jesus, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E toda obra perversa. E toda obra perversa. Filipenses capítulo de número 4. Filipenses capítulo 4, e eu encerro. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 10. Filipenses capítulo 4, versículo de número 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Meu Deus, é o apóstolo Paulo. Paulo está feliz, está tranquilo, sabe? Porque ele está dizendo: eu fiquei tão feliz porque vocês se lembraram de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Em outras palavras, eu já tinha me lembrado de vocês, mas não tive a oportunidade de ir ter com vocês. Mas eu fiquei muito feliz de vocês terem se lembrado de mim. É o que ele está dizendo aí. Eu posso dizer que eu vivi esse versículo aqui, quinta-feira retrasada. Preste atenção aqui. Quinta-feira retrasada. Tem uma família, em que esta família já está com um bom tempo que nós temos acompanhado. Terminei aqui. Tem uma família da igreja, que há tempos que nós temos acompanhado. Quando comecei a acompanhar essa família, foi meados do ano retrasado. Comecei a acompanhar. Quando eu fui a primeira vez na casa dessa família, eles moram no meio do nada, perto de lugar nenhum, no meio do mato. Quando eu fui na casa a primeira vez desta família, o copo era de geleia, garrafas de água de refrigerante. Quando eu fui a primeira vez, tanto eu como a Tiziana, na casa dessa pessoa, não se tinha nada vezes nada era igual a nada. Nós chegamos, começamos a trabalhar nesta família. Vamos lá, corrigia, chamava atenção. Ele ficava de cabeça, sabe? Mas mudou. Amém. Quando foi quinta-feira passada, nós fomos visitá-lo. Pastor, você tem que ir lá em casa, o senhor tem que ir lá em casa, tal e tal. Amém. Já estava com mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses que eu não ia. A gente foi. Tem uma bênção para lhe contar, o senhor tem que ir. Eu fui. Amém. Chegamos lá. Claro que nesse período de tempo, hoje eles estão bem. Tem seu carro, tem sua moto. Já forraram a sua casa. Para a glória de Deus, tem seu fogão que não tinha. Hoje estão, graças a Deus, estão tranquilos. Glória a Deus por isso. Mas o que me comoveu, que eu fiquei de boca aberta e me lembrei do salmista Davi. Nossa, eu me senti Davi. Por quê? Porque antes ele tinha que ir na casa do vizinho, pedir para o vizinho ligar o motor para que ele tivesse água na casa dele, porque lá não tem água encanada, lá onde ele mora. Para você ver que é no meio do nada, perto de lugar nenhum, não tem. Ia no vizinho e dizia: tem como ligar o motor? Vou já. Sabe aquele vou já dizendo: oh meu Deus, lá vem perturbar de novo. E eu tinha profetizado e disse: olha, aqui vai ter seu próprio poço. Como? Não tem dinheiro? Vai. Eu não quero saber como, de que jeito, de que maneira você vai ter seu poço, você vai ter sua água, meu irmão. Você antes achava que ia ter carro? Não. Hoje não tem para levar a família para a igreja? É. E moto? É. Olha o fogão que você tem, rapaz. Olha que coisa mais linda do mundo, rapaz. Olha aqui os pratos, olha só. As garrafas de água. Você tinha? É verdade. Você vai ter seu poço. Resumindo, quinta-feira retrasada estive lá. Para terminar, para a glória de Deus, fizeram lá um jantar, nós jantamos, glória a Deus por isso. E ele disse: calma. Eu disse assim: eu queria um pouquinho de água. Calma. Porque o filho dele foi para pegar água, para beber. Disse: calma.
Com licença. Foi na geladeira, abriu o congelador, pegou uma garrafa daquelas térmicas. Está aqui. Água. Sim, esta água. Rapaz, isso é se sentir honrado. Esta água é a primeira água extraída do poço, que eu guardei para o senhor tomar. Minha esposa disse: se ele passar 1 ano, fica 1 ano guardada. 2 anos, fica 2 anos guardada. Porque depois que esse homem entrou na nossa vida e nos ensinou, bateu cabeça comigo, me deu carão, me chamou a atenção, sem ter medo de me perder, merece tomar da primeira água do poço, que ele mesmo disse, quando eu nem fé tinha, que teria um poço. Tomei a água todinha. E tomei mesmo. Ei, eu estou lhe dizendo isto, vamos lá para terminar. Eu sei o que é isso, muito me regozijei, muito me alegrei de vós ter se lembrado de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo seguinte, vamos lá, para terminar. Não digo isto como por necessidade. Eu tinha água ou não tinha água em casa? Tinha. Não digo isto por necessidade. Deus sabe, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você quer ter mais e melhor? Comece a dar glória a Deus pelo que você tem, sem murmurar, sem reclamar. Comece, em nome de Jesus, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi. Meu Deus, vocês sabem muito bem, no início do ministério, no começo do ministério, tive que passar dias sem comer porque não tinha. Não é que eu não tivesse, a igreja tinha, mas da igreja não é meu. Vocês sabem disso? Quando você aprende verdadeiramente a contentar-se com o que você tem, o que é dos outros não é seu. Não é seu, pertence a Deus. Pertence a Deus. Quando você se contenta com o que você tem, continuando, aprendi a contentar-me com o que tem. Sei estar abatido, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, porque a falta nos ensina, a abundância nos instrui. Quando você não tem, você aprende. Quando você tem, você aprende a lidar, porque um dia você não teve. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Versículo seguinte, olha o que é que ele diz. Dá para você ler? 1, 2, 3 e já! Não, está fraco. O quê? Não, está muito fraco. 1, 2, 3 e já! Você está passando um momento difícil? Você pode passar por ele e não precisa permanecer. Você está passando um momento difícil de um casamento, você pode passar por ele e não precisa permanecer, porque você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Teu filho não está querendo trabalhar, tua filha não está querendo trabalhar, estão te dando dor de cabeça, estão te dando problema. Ei, em nome de Jesus, isso não é permanente, é uma fase que Deus está olhando para você. Então começa a abrir a sua boca e declarar: meu filho é uma bênção, minha casa é uma bênção, minha empresa é uma bênção, meus clientes é uma bênção, as minhas vendas é uma bênção, o meu salário é uma bênção, o meu trabalhar no Uber é uma bênção, o meu trabalhar na moto é uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu, você, nós, para terminar, 1, 2, 3 e já posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Que Deus te abençoe.